que a gente faz com as nossas falhas e como que a gente pode se manter sendo fiel a Deus nisso? Bom, tem uma... Bom, na verdade, vamos começar do começo, né? Deus te abençoe, eu me chamo Thiago. Tô aqui também pra gente compartilhar um pouco da palavra de Deus e falar de Jesus, né? Olhar pra Ele, ter um tempo assim de reflexão e poder ver aquilo que Ele faria, aquilo que Ele pensaria, né? Como que Ele agiria e buscar ser semelhantes a Ele. E na semana passada mesmo, tava me parecendo também, aparecendo algumas coisas, vendo algumas coisas, alguns vídeos também, de que Deus estava falando muito sobre falhas, né? Ou até mesmo sentimentos, assim, querendo ou não. E era muito algo sobre sentir uma culpa de que os nossos erros, as nossas falhas fazem quem a gente é, até mesmo os nossos sentimentos, né? Aquilo que a gente acaba sentindo. Deus também pode falar com a gente por meio de sentimentos, mas em relação às nossas emoções, aquilo que o nosso coração quer, enganoso, né? De que a gente deve sempre perseverar no caminho de Deus para nós. E antes de a gente começar a ir pro texto, né? Também contextualizar um texto aqui também que o Senhor falou para contextualizar, eu acho que dá pra gente fazer uma oração. Então, Senhor, muito obrigado por cada pessoa que tá vendo esse vídeo aqui agora e que a gente possa aqui ter um tempo de qualidade, Senhor, com essa palavra, seja 5, 10 minutinhos aqui, a gente consiga estar fazendo uma reflexão que vai ser proveitosa, Senhor, que a gente venha ouvir aquilo que a gente precisa e não aquilo que queremos. Que o Espírito Santo venha nos confrontar e nos confortar. Abre nossos olhos espirituais e nossos ouvidos espirituais. Ajuda a gente a dar 60 por um e a 100 por um. Sermos de boa terra. Em nome de Jesus. Amém. É isso. E é muito dar no discernimento da tua palavra também, né? E é muito algo que aconteceu, foi bem nesse contexto, assim, em João 8, né? Que já pega a esse em João 8, no versículo do 1 ao 12 mesmo, né? Onde Jesus ele estava em um lugar ali com os fariseus e eles tinham chegado para confrontar Jesus sobre uma mulher ali que tinha cometido adultério, né? Que seria o pecado sexual, né? Que seria tipo ela ter uma relação assim fora do casamento. E nesse contexto, todos ali estavam querendo julgar ela e ela tinha sido ali pega de surpresa. Foi algo ali que ela acabou realmente fazendo e que pegaram ela, né? Seria no flagra, assim. E ao invés de Jesus também julgar ela, assim como de repente os fariseus estavam fazendo ali, ele decidiu perdoar, né? Mas foi também um perdão que ele não falou para ela continuar fazendo aquilo, mas ela falou, vai, não peques mais, né? Vai, não fique, né, no pecado. E tipo, ele até se inclina, até um detalhe importante que ele se inclina para escrever no chão, né? Para mostrar a autoridade dele sobre a lei, porque Jesus também era Deus, né? E essa autoridade também que ele estava mostrando assim com Deus, que ele era Deus, né? Era muito importante porque os fariseus diziam ali seguir a lei, mas Jesus estava querendo demonstrar, expressar ali que os fariseus estavam sendo hipócritas. Tipo, ó, eu escrevi na lei que não era pra tipo, vocês fazerem isso ou não seguirem dessa forma e vocês estão sendo hipócritas. Eu vou decidir então também perdoar essa mulher e não condenar ela. E ele fez isso com esse confronto de que atire a primeira pedra quem nunca pecou, né? E acabaram saindo todos os fariseus ali daquele local e só ficou a mulher e Jesus. E ele perguntou para ela se ninguém tinha condenado ela. E ela disse ninguém, né? E ele falou que ele também não condenava. E agora depois ele falou, vá e abandone a sua vida de pecado.
Então, essa fidelidade com Deus, ela mostra muito para a gente abandonar a vida de pecado e não errar mais, mas errar tentando acertar, não tipo forçar o erro ou algo assim, mas reconhecer que a gente já tem esse perdão e que ao final do dia a gente também pode liberar perdão para nós mesmos, porque ele não quer que a gente fique em uma vida que vai afastar a gente dele, que vai nos fazer pecar. E realmente o evangelho é isso, é desafiador, ele é radical. Porque Jesus ele fala mesmo, aquele que quiser vier após mim, negue-se, tome sua cruz, né? Negue-se a si mesmo e siga-me. E só que esse preço assim que parece ser custoso agora, ele vai mostrar que vai valer muito mais, porque ele acaba sendo eterno, não passageiro, né? Para que a gente use a nossa vida toda para continuar buscando a Ele aqui, já trazendo os céus para a terra, assim como na oração do Pai Nosso, né? Assim, assim na terra como é nos céus, para que a gente venha ser um canal dos céus para a terra, a gente venha também a poder buscar Ele aqui já, primeiramente o reino, né? E não para também ter as coisas que vão sendo acrescentadas só, mas para que a gente venha a dar de graça aquilo que a gente viu de graça, né? Que assim como ele fez com essa mulher, porque Deus ele decidiu escolher a gente e amar a gente antes mesmo da criação do mundo, ele já tinha nos predestinado como filhos para quem aceitou Jesus assim. E ele já tinha feito tudo, mesmo sabendo dos erros que a gente ia cometer, ele decidiu fazer. Até mesmo com os israelitas foi assim, mesmo eles sabendo que eles iam errar, que eles iam se voltar, que eles iam fazer coisas que não iam agradar a ele, que Israel era um povo que Deus ele tinha tirado de um lugar, que era o Egito, que eles estavam presos e cativos lá, que era um povo que ele tinha prometido que ia herdar uma terra e que ia ser uma nação abençoada por ele, uma nação que foi eleita por Deus. E aí depois eles acabaram passando um bom tempo no deserto, mas eles ficavam de repente reclamando e tal, e eles não viam as bênçãos que o Senhor estava fazendo, a provisão que Ele estava dando, o cuidado que Ele estava tendo. E muitas vezes na nossa vida a gente não tá vendo isso, às vezes a gente fica muito olhando só para como a gente está errando e não olha para o quão graça a gente tem, quão perdão a gente tem. E a gente às vezes fica preso nisso e não acaba abandonando a vida de pecado, tipo, não deixa as coisas para trás e prossegue para que estão adiante, sabe? Deus quer que a gente avance, Deus quer que a gente prossiga. E para que a gente prossiga, talvez a gente tenha que deixar coisas que estão como se fosse um peso na mochila que nem era pra gente estar carregando. Porque o fardo de Jesus é leve, ele não vai dar uma prova, um fardo que vai ser mais pesado, que a gente não vai conseguir aguentar. E ele vai prover o escape pra gente poder sair, né? Alguma tentação assim. Mas não sendo Deus quem nos tenta, né? Mas Ele sempre que nos livra. E isso é muito importante também porque não tem como, né, chegar ao Pai se não for por meio de Jesus. E, e é como se fosse um mercado, né? Como se tivesse uma fila de mercado assim e tivesse um monte de gente esperando e de repente uma pessoa que tá lá no caixa, ela para e aí ela tá com um problema ali. E todo mundo do fila de repente começa a julgar ela e fala, sai daí, tá demorando demais. Aí chega o gerente, ele fala, não, peraí, como assim, vocês nunca passaram por isso? Não, aí ele vai lá, perdoa a mulher e ainda deixa a mulher levar as coisas de graça. E foi isso que ele fez com a gente, ele deixou a gente levar as coisas de graça e talvez ali no final ele falasse, olha, da próxima vez traz o cartão e tal. E da próxima vez aí lembra do dinheiro aí para poder fazer o Pix, né? E E foi isso que ele disse ali naquele momento para essa mulher. Porque é, é muito importante isso, sabe? Porque abandonar assim a nossa vida de pecado é o que realmente vai fazer a gente ser renovado pela transformação da nossa mente, ser transformado pela renovação da nossa mente e que só com o Espírito Santo dá. Só aceitando Jesus e reconhecendo o ministério da reconciliação que ele fez na cruz, por morrer por nós em obediência ao Pai, por amor a nós, e tendo a condição do Espírito Santo, a gente consegue reconhecer isso e ir para a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. A gente não é mais pecador sendo filho de Deus, nós somos santos, geração eleita, sacerdócio real, assim como diz na Bíblia.
para que a gente lute contra o pecado, né? Tem até um versículo que o apóstolo Paulo ele fala que a gente ainda não teve disposição para lutar contra o pecado a ponto de derramar sangue, né? Para realmente ter uma luta assim que vai ser fervorosa, para que a próxima geração não tenha que passar pelas mesmas lutas. E essa identidade, ela nos cura. E é um processo pra gente entender isso. Mas a maneira como a gente leva isso na prática é realmente fazer o básico, sabe? Porque quando a gente entende a nossa identidade, a gente não é... Talvez, na verdade, a gente talvez seja, até a vida talvez seja mais, ser confrontado pelo mundo, pra a gente ser performado, você precisa postar tantas coisas por dia, você precisa fazer tantos exercícios, você precisa ler tantos livros, você precisa fazer tantos cursos. É bom a gente estudar, treinar, comer bem, se alimentar bem. É muito bom isso, ter as tarefas do dia para fazer, estudar bem na escola, ir bem no trabalho. Mas isso é algo que faz parte da nossa identidade. O Espírito Santo ele me falou uma vez que a gente faz o que faz a partir de quem a gente é e não o contrário. Tipo, eu não faço uma coisa para ser alguém. Eu faço isso reconhecendo que eu já sou alguém, né? Que nós já somos alguém, que nós já somos filhos de Deus, assim. E que é, e, e E como a gente se alimenta dessas coisas é muito importante, porque a gente acaba sendo aquilo que a gente come, acaba sendo resultado daquilo que a gente se alimenta. Então, Jesus mesmo falou, os olhos são a candeia do corpo, né? Se os nossos olhos forem bons, a gente vai conseguir. E escutar primeiro isso do Senhor é muito importante, que ele sempre alertava isso no Antigo Testamento e falou por meio de Jesus no Novo também, para a gente obedecer. Se a gente obedece, a gente ama Ele. E para a gente obedecer, a gente tem que ouvir e guardar no coração a palavra, sempre se lembrar, orar a palavra, jejuar, ler a Bíblia. É aquele básico que funciona, sabe? Porque a gente está querendo atingir níveis mais profundos com Deus, mas a gente precisa buscar mais. É como se a gente quisesse ter um corpo forte. O que a gente precisa? Do básico: dormir bem, treinar, se alimentar bem e comer bem. E com Deus é a mesma coisa, seria oração, jejum e Bíblia. E seriam práticas, não como religião, não fazer aqui porque tem que fazer e é isso mesmo como uma regra, mas como um acesso à presença de Deus e para poder se relacionar com Ele. E isso não significa que vai ser fácil, mas que de repente, quando Ele nos mostrar como a vontade dele é a verdadeira liberdade, mesmo quando a gente não entenda, mesmo quando a gente não tá com vontade, né, até voltando para sentimentos, Ele vai suprir as nossas necessidades, porque Ele é nosso pastor e de nós a gente vai sentir falta, né? E que a gente pode habitar na casa dele, na presença dele, até o último dia da nossa vida, porque é, É, e quando vierem as provas, assim, os ventos, ele vai nos sustentar porque ele é a rocha, né? Ele é esse refúgio e fortaleza. E a gente faz isso todos os dias pra gente, porque crendo em Jesus, sem Jesus não dá, porque ele é a verdade que liberta e ele quer nos trazer essa libertação, mas para isso a gente precisa ter algo que vai ser prático, que vai nos ajudar a fazer isso todos os dias, porque a gente criou uma vez para a vida eterna aceitando Jesus, né, confessando ele com a boca, a salvação com a boca e crendo com o coração para a justiça. E assim como diz na Bíblia, né, em Romanos 10, se não me engano, versículo 12 e 13, mas também todos os dias para a vida abundante que Jesus tem para nós, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Deus deu de graça todas as promessas da Bíblia para nós por meio de Jesus, graças à redenção dele, graças ao sacrifício dele. E ele só nos deseja porque a gente se dê por inteiro a ele, porque se ele se deu por inteiro, a gente também precisa dar. E eu falo isso também para mesmo, né, pra gente poder se entregar mais e buscar mais.
né, jejuar mais, e orar mais, e ler a Bíblia mais, mas não fazer por performance, fazer por relacionamento. Fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas fazer a partir de quem a gente já é, sabe? Como um estilo de vida de gratidão ao Deus que fez tudo por nós. E, e aí acaba sendo. Então, fazer o básico, tipo, reservar um tempo com a Bíblia. A Bíblia é muito importante, a melhor maneira, assim, de como, graças a Deus, eu comecei a conseguir escutar mais a voz do Espírito Santo, ter mais a condução dele na minha vida, foi lendo a Bíblia. Dá pra escutar Deus também simplesmente olhando pela janela e tal, mas a Bíblia, ela traz esse brócolis no meio da nossa jornada, né, de fé, que vai, talvez não ser aquilo que vai ser o mais gostoso ali, mas vai ser aquilo que vai funcionar, que vai te nutrir. E às vezes a gente quer ficar tanto comendo balinha, ou salgadinho com post no Instagram e tal, mas Deus, ele quer dar o banquete, sabe, pra nós. E o banquete tá aqui, né? Essa é a verdade que liberta. Assim as escamas vão caindo nos nossos olhos, nosso orgulho vai sendo tirado, nosso soberbo vai sendo removido e nós vamos sendo libertos, sabe? E por mim mesmo também. Para que a gente venha ouvir mais, sabe? E obedecer mais também. E fazer orações de jejum intencionais também é muito importante. Tem um canal que me ajuda bastante também, que é da Giovana Lordeiro, que é buscar a Deus por relacionamento, assim, querendo Ele, né? Porque às vezes a gente tá buscando os dons, e isso também aconteceu comigo, os dons e as coisas de Deus assim, e tá falando, não, tem que pregar evangelho na rua e tal, assim, importante demais, porque a gente tem que continuar nesse caminho, assim. Mas a gente não tá olhando para dentro de casa, a gente não tá servindo em casa, a gente não tá indo bem na escola, a gente não tá buscando o amor. Porque Paulo mesmo fala, se ele falasse a língua dos anjos, se tivesse uma fé para mover montanhas, se tivesse todos os ministérios, todos os dons, de nada valeria se ele não tivesse o amor, que é Jesus, né? Que é paciente, bondoso, que não maltrata, que não procura seus próprios interesses, que não se ira facilmente, que não guarda rancor, que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, que em tudo sofre, que em tudo crê, em tudo espera, e que tudo suporta e nunca perece. E é muito bonito a gente falar isso assim, mas na prática vai sendo difícil da gente poder persistir, mas a gente perseverar. Essa fidelidade é perseverar, é permanecer. Jesus falou, pois aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, a gente permanecer até o fim. Mesmo naquele dia que de repente a gente não vai estar lá, tal, e correndo e pá. Assim como o salmista disse, né? Se faço a minha cama na sepultura, lá estás. Se subo no alto do monte, lá estás. Né? No ponto mais alto ali, de repente, aquele que a gente tá, nossa, fazendo umas coisas ali, tal, felizão, de boa, e no dia que de repente a gente tá mais ali num dia passando por alguma prova difícil, pá, a gente se mantém em Deus, porque é Ele que renova as nossas forças, e como águia a gente pode voar nele, porque Ele renova nossas forças, e a gente vai andar e não vai se fatigar, a gente vai correr e não vai se cansar, né? Então, ter isso é muito importante agora. E o jejum, ele vai quebrar a nossa carne, porque geralmente os demônios, né, espíritos malignos, a gente expulsa em nome de Jesus, com a autoridade que a gente tem no nome de Jesus. Porque Jesus nos deu toda a autoridade para isso. Ele deu a autoridade dele para isso, né? E, mas a nossa batalha é contra a nossa carne e espírito. Então, se a gente alimenta o espírito, a gente vai conseguir desejar mais ainda mais a Deus. Se a gente alimenta a carne, pensamentos que não são ruins, de repente cadeias ou prisões que de repente vieram de famílias e tal, liberação de perdão. Isso é muito importante para que Jesus, ele vá nos limpando, né? Nos vai tirando de todo pecado, nos lavando ali, para que a gente não continue nisso. Para que todo rancor venha a ser tirado, para que a escuta venha a ser mais atenta. E é isso, sabe? E dessa oração, dessa comunhão com Deus, assim, dessa conversa.
chega no fim do seu dia ou durante algum tempo que você tem e fala com Deus, tipo, Deus, pô, aconteceu isso hoje, nossa, eu acho que eu, por exemplo, acho que deveria ter agido assim, o que o Senhor acha disso? Mesmo que talvez a resposta não chegue na hora, ou você não escute, tipo, fala, porque Deus, ele quer esse relacionamento com a gente, ele quer se aproximar de você, Deus, ele deseja você, ele tá muito mais interessado no que a gente faz, nos ter, ele nos deseja, tanto que ele já não nos nega bem algum, não negou nem Jesus. Ele deu seu único filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, né? E simplesmente foi algo que foi muito especial e muito e foi tudo ali que ele sim nos deu, né? E o que a gente tem oferecido? Talvez Deus ele queira o nosso tempo, nosso trabalho, nossos estudos, porque ele vai dar mais, mas não pensar que ele vai dar isso, mas para que a gente venha se voltar para ele, sabe? Talvez até mesmo no celular, nas redes sociais, e porque é onde a gente tem que estar sendo sal da terra e luz do mundo também, porque a Bíblia mesmo diz que no fim do sempre o amor de muitos se esfriará, então a gente tem que perseverar também e orar, né? Para estar nessa batalha. E porque a amizade com Deus vai se desenvolve na conversa. E agora também Deus ele me pediu pra gente poder orar sobre libertação também e para que ele venha nos livrar da presunção. Então, essa reflexão aí para hoje e que a gente venha poder ser mais fiel a Deus também, em relação àquilo que ele tem dito aos nossos corações, né? E ser fiel um pouco para também ser no muito, né? Mas manter a fidelidade, independentemente das circunstâncias, porque Deus é acima das nossas circunstâncias, ele é infinito e não há algo que seja demasiadamente ou muito difícil para ele, né? E é isso. Bom, Senhor, muito obrigado por esse momento aqui com a sua presença. Muito obrigado por esse vídeo, muito obrigado a cada pessoa que está assistindo, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem revelado no nosso coração, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor venha a poder nos libertar e nos livrar de toda presunção. Vem com seu amor que lança fora todo medo. Toca cada coração que está vendo esse vídeo, que está escutando, para que a gente venha ser convencido do pecado pelo seu Espírito Santo, guiado em toda a verdade. E caso você ainda não aceitou Jesus ainda, você de repente não aceitou ele como seu Senhor e Salvador da sua vida e crê que ele morreu por você, ressuscitou por você dentre os mortos, para você voltar a ter um relacionamento com Deus, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, me guia em toda a verdade e me convence do pecado. Em nome de Jesus, amém. E é Ele quem sempre faz, né? E a gente aceita Jesus para declarar para o mundo espiritual mesmo que agora a gente é dele, que a gente não tá mais cativo do pecado. Mas é não só crer uma vez, que nem a gente falou, que nem ele falou, né? Mas é todos os dias, nessa perseverança. E um desejo de que Deus ele quer a gente, que ele deseja a gente. E que a gente precisa deixar a gente para poder dar a gente para Deus. Isso acaba ficando mais claro com o tempo, né? E que é isso. Então, se de repente você tem alguma ideia de algum vídeo que a gente possa postar, alguma coisa que a gente possa fazer, também explicar, fazendo dia como jejuar, como orar. É por isso que a gente não sabe orar, mas práticas para nos aproximar de Deus e conversar com Ele, a Bíblia principalmente, como ter um devocional mesmo, uma rotina acelerada, e como parar no dia para poder prestar atenção em Deus, porque intimidade com Deus ela se constrói, é um tijolinho por dia ali que você vai colocando e que é com o tempo, né? A maturidade ela também vem com o tempo e que eu mesmo digo por mim mesmo, preciso amadurecer mais e estar mais atento. E muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui e é isso. Deus abençoe.